Peço, por favor, que tomem seus lugares para a gente dar início ao evento. Senhoras e senhores, boa noite e bem-vindos ao primeiro dia do 4º encontro do KRJ com a sociedade. O encontro é uma atividade prevista no regimento interno do Conselho e tem como objetivo assegurar o debate do exercício da arquitetura e do urbanismo frente às expectativas e demandas da população do Estado. Este ano, o evento ocorrerá em 4 dias distintos. Hoje, os temas debatidos serão as grandes aglomerações e o papel da política urbana na superação da crise brasileira. No dia 18 de novembro, na sede do IAB, a discussão se dará em torno do Plano de Desenvolvimento Urbano Metropolitano. No dia 24, na Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói, os temas abordados serão assistência técnica em arquitetura e urbanismo e suas boas práticas. Finalmente, no dia 1º de dezembro, na sede da CEAERJ, serão discutidas a ética, a sociedade e a atuação profissional. Lembramos a todos que, ao final do evento, serão distribuídos certificados de participação. Os interessados deverão se dirigir aos nossos recepcionistas, que encontrarão à disposição na entrada do auditório. Antes de começar, gostaríamos de agradecer a presença das ilustres autoridades. A senhora Mônica Bahia Schley, vice-coordenadora da ABAP, senhor Edivaldo Cabral, presidente do SARGE, senhor Celso Evaristo, ex-vice-presidente do KRJ. Para presidir a mesa de abertura, convido ao palco o presidente do KRJ, arquiteto e urbanista Jerônimo de Moraes Neto. Para compor a mesa, convido a coordenadora do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Santa Úrsula, professora Iazana Guizo. Para compor a mesa, convido o arquiteto e urbanista Carlos Eduardo Nunes Ferreira, diretor da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo. Para compor a mesa, convido a representante da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura, Malu França. Convido a todos a ficarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Gigante pela natureza, mais bela sorte pobre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras minas de prazer a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada.
radiante, imenso, esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais variedade, os sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada da prata salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lavarote sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas sedes a justiça clara forte, verás que o filho teu não pode a luta, nem teme quem te adora a própria morte derramará. Em teu Brasil é sempre assim, uma pátria amada, os filhos de Jesus és gente, pátria amada, Brasil. Com a palavra, presidente do KRJ, Jerônimo de Moraes Neto. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer aos colegas aqui da Santa Úrsula, o João Calafate e a professora Iazana, por ceder o espaço aqui do auditório para o nosso evento. E dizer que também é sempre uma alegria estar de volta a Santa Úrsula e saber que a Santa Úrsula renova o seu ensino de arquitetura, uma casa que já nos trouxe tantos arquitetos e agora certamente trará mais importantes arquitetos para o Rio de Janeiro. Então, boa noite, professora Iazana, coordenadora do curso aqui de arquitetura. Agradeço aí a sessão do auditório. Boa noite, Cadu, nosso Carlos Eduardo Nunes Ferreira, diretor da ABEA, aqui no Rio de Janeiro. E a Malu França, compartilhando aqui conosco a mesa, integrante da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, a FENEA. Quero agradecer a presença de vocês todos ao quarto encontro com a sociedade, organizado pelo KRJ. Esse é um momento importante para nós, de discussões sobre o papel da arquitetura e urbanismo na sociedade. É o momento em que o CAU sai da sua salinha para ouvir outras pessoas, para esse debate. E a universidade é um primeiro passo para o início dessa jornada, quando nós vamos ter, depois no auditório do IAB, no auditório dos diretores de lojistas em Niterói e no auditório da CAERJ, as outras sessões. Queria agradecer também o esforço da Comissão de Ensino e Formação, na coordenação do Leonardo, que organizou o evento de hoje, a todos os funcionários do CAU, que também trabalharam na infraestrutura e na divulgação do evento. Espero que possam estar presentes também nos demais encontros, que eu já citei, no auditório do IAB, em Niterói e na CAERJ. A nossa mesa hoje vai ser composta pela presidente da Federação das Associações de Moradores do município e professora livre-docente de Direito Administrativo da UERJ, Sônia Rabelo de Castro, e pelo sociólogo e professor do IPUR, da UFRJ, Carlos Weiner, e que também agradeço a participação qualificada para enriquecimento do nosso debate. Vou passar a palavra aqui para o professor Cadu e para os demais colegas para fazerem a saudação.
Bem, boa noite a todos. Queria agradecer ao CAL, em especial à Comissão de Ensino e Formação, na figura do Leonardo, né, e estendendo a Patrícia, com quem tivemos algumas reuniões para tentar dar apoio aqui ao evento. Né, e queria fazer um agradecimento público ao Jerônimo, né, pelo apoio que ele tem dado ao Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, que reúne em todas as unidades do CAL, mas em especial aqui no Rio de Janeiro, a ABAP, Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, a ABEA, que eu represento, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, a ASBEA, que é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura e Urbanismo, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, o IAB, e o Sindicato de Arquitetos do Rio de Janeiro. E então nós nos reunimos mensalmente com todo o apoio do Jerônimo, que nos convidou para cada associação dar o apoio e participar da mesa de abertura. Portanto, hoje a ABEA representa esse colegiado e dá as boas-vindas a vocês em nome de todas essas entidades. Né? Queria agradecer também a Iazana, deixar um abraço para o Calafate. Quando se fala de Santa Úrsula, nesses anos todos de luta, se o curso está aqui hoje, devemos a ele, né, nosso colega lá da ABEA. E, do ponto de vista, né, de uma associação de ensino, a gente espera que, ao longo desses 4 encontros, a gente ouça muito a sociedade. Vai ser muito bom ouvir o que a sociedade espera que nós ensinemos aos estudantes de arquitetura e urbanismo do futuro. Muito obrigado. Boa noite. Eu queria também agradecer o convite, agradecer ao CAL pelo encontro. Queria falar também da importância dos estudantes participarem desse espaço, estar compondo essa mesa. É muito importante a gente participar desses encontros com as outras entidades para levar para dentro da universidade esses debates sobre a cidade, sobre os movimentos sociais, que muitas vezes estão muito distantes do que a gente aprende em sala de aula. E eu espero que todo mundo aproveite bem o encontro e, enfim, levem coisas positivas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui na Santa Úrsula. Com imenso prazer que a gente recebe todos vocês e o CAL, né, nesse momento tão especial, que é um momento de diálogo, né, de diálogo com todos nós, com a sociedade. Então, se esse momento é para pensar a crise brasileira, é com certeza para pensar a crise urbana, pensar a cidade, né? Isso só pode ser feito com pluralidade. Então, acredito que estamos no caminho certo, né? Começando com um diálogo aberto a todos. Sejam bem-vindos. Bom, só queria completar, porque o Cadu fez esse agradecimento, lembrando que não é mais do que a nossa obrigação trabalhar junto com as entidades de arquitetos e com as universidades. A gente acredita, Cadu, que somente assim o CAL realmente vai fazer sentido e vai ter uma participação mais ampla na sociedade, com a capilaridade das entidades, das universidades, das faculdades e até mesmo de todos os colegas que se dispuserem a colaborar. O CAL, esperamos, não será um órgão burocrático afastado da sua própria categoria. Esse é todo um esforço que nós fazemos para ouvir os nossos colegas e também toda a sociedade, os movimentos sociais, associações de moradores, outros profissionais, porque somos os construtores da cidade, onde vivem todos. Então, temos que ouvir todos para entender e interpretar melhor a nossa profissão. Bom, vamos encerrar essa mesa de abertura para dar início ao que importa realmente hoje, a fala dos professores. Obrigado a todos. Antes de dar prosseguimento, gostaríamos de agradecer a presença do senhor Isidoro Rocha, da diretoria do SARD, e do senhor Jefferson Moura, representante senhora Eugênia Quilodran Briones, representante do gabinete do vereador Jefferson Moura.
Convido agora ao palco para moderar a mesa de debate, a arquiteta e urbanista, conselheira estadual e diretora adjunta administrativa do KRJ, Patrícia Cordeiro. Alô? Boa noite. Vamos dar início ao debate, né? A nossa mesa de hoje se chama As Grandes Aglomerações e o Papel da Política Urbana na Superação da Crise Brasileira. Eu vou convidar para compor a mesa, como debatedor, a princípio, o conselheiro Leonardo Marques Messentier, conselheiro do KRJ, coordenador da Comissão de Ensino. Leonardo é arquiteto, graduado pelo FRJ, e funcionário de carreira do IFAM desde 1984. Fez um mestrado e doutorado no IPUR, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor adjunto da Escola de Arquitetura da UF, 20 horas, e professor do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, também da Federal Fluminense. Vou convidar também Sônia Rabelo, doutora em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem pós-doutorado na Universidade de Paris, livre-docente pela UERJ, especialização em planejamento urbano pela Universidade de Londres, é pós-doutora em Direito Administrativo pela Universidade de Paris, cursou especialização em Direito Público e Política na Universidade de Harvard. É professora aposentada titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UERJ e professora permanente do Programa de Pós-Graduação. Teve atuação no IFAM como procuradora-geral, tornou-se a primeira procuradora-geral de carreira da Procuradoria-Geral do município do Rio de Janeiro. Exerceu mandato parlamentar até 2012 como vereadora na Câmara Municipal pelo Partido Verde e hoje é presidente da Federação de Associações de Moradores do Rio de Janeiro desde 2014. Vou convidar o professor Carlos Weiner, economista, sociólogo e doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade de Paris, é professor titular do IPUR-UFRJ, coordena o Programa de Graduação em Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social e o curso de especialização em Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo. Dirigiu o IPUR por 3 vezes, foi secretário executivo e presidente nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Planejamento Urbano, ANPUR. Lidera o ETERNE, Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza, onde dirige a rede Observatório de Conflitos Urbanos, Observatório Social Ambiental de Barragens, Assessoria Técnica e Educacional de Meio Ambiente, Barragens, e coordena o Núcleo Experimental de Planejamento Conflitual. Ambos são militantes dos movimentos sociais e da cidade, né, e foram agraciados há pouco tempo com a medalha Pedro Ernesto da Câmara de Vereadores. Então, temos muito orgulho de contar nesse debate. Faremos uma mesa de 30 minutos para cada palestrante, depois 20 minutos para o Leonardo fazer um breve debate e abrimos para perguntas da plateia. Tá? Vamos começar com a doutora Sônia. Boa noite a todos. Agradeço o convite, pessoa do Jerônimo, de estar aqui. Primeira vez que eu participo desse encontro, mas sei que esse encontro, a sociedade, as associações sempre participam, porque a Regina Chiaradia, que é vice-presidente, ela sempre falou que os primeiros encontros ela compareceu e falou em nome das associações de moradores. Aliás, a Regina todos conhecem, é a presidente da Associação de Moradores de Botafogo e vice-presidente da FANRIO. E, na verdade, militante desse movimento de associações desde sempre e que tem essa representação. Também é uma companheira, assim, todas as horas em matéria das associações. Agradeço aqui a Santa Úrsula também pelo acolhimento. E, na verdade, eu não sei muito bem se nós devemos aprofundar em qual parte a se falar sobre a crise da política urbana. Aliás, o título me causou um pouco de perplexidade,
no sentido de que o papel da política urbana na superação da crise. E eu não sei qual a crise, se a própria política urbana está em crise, né? E esse é um aspecto que eu gostaria de comentar, para até no aspecto de, se houver oportunidade, nós fazermos um debate a respeito. Hoje, a experiência que a FANRIO, nesse curto espaço de tempo, de 2 anos que eu estou na presidência da FANRIO, é de absoluta perplexidade em relação a uma eventual ou suposta participação da sociedade civil no planejamento urbano. E é uma perplexidade que, se a gente pensar pelo lado, digamos assim, acadêmico, é uma perplexidade porque essa participação da sociedade no planejamento, ela foi falada e está sendo construída desde a Constituição de 88. Então, já se vão aí quase 30 anos, e isso está sendo falado, é o discurso constante, e isso assusta um pouco, porque assim, o discurso que se repete muito, de construção de uma democracia, que estamos na construção de uma democracia, e de 2 em 2 anos ter o processo eleitoral, todo esse discurso e todo esse processo eleitoral parece que, de certa forma, faz uma catarse nós mesmos, e ele é como se fosse suficiente, mesmo porque o processo eleitoral de 2 anos é um cansaço tão grande, esgota tanto, né, que a gente fica assim, graças a Deus, só daqui a os próximos 2 anos nós vamos ter um outro. E os discursos constantes de participação, de certa forma, nos satisfazem, né? Por outro lado, na nossa prática, por exemplo, das associações de moradores, que, no momento, eu estou mais próximo agora, o que a gente sente e vê é uma sensação absoluta de impotência em relação, a, primeiro, obter canais de diálogo com o poder público. Seja o poder público na esfera executiva, que tem a sua macro dimensão de como se fosse o único executor possível de políticas públicas em matéria de política urbana, seja em relação ao legislativo, que é absolutamente desconsiderada na sua importância no planejamento urbano, nas cidades, nos municípios de modo geral, e seja em uma eventual construção de um diálogo com o poder legislativo e executivo estadual, que é também absolutamente desconsiderado em matéria de construção de política urbana. Mesmo porque, não sei por que cargas d'água, todo o discurso ensinado academicamente é como se o Estado, os Estados-membros, não tivessem nada a ver com política urbana. O que é um absurdo total, porque, desde 88, a Constituição de 88, já estabeleceu que a União legisla sobre normas gerais de urbanismo e os Estados, artigo 24, inciso 1 da Constituição, combinado com o seu parágrafo 1º e 2º, os Estados-membros legislam supletivamente sobre normas de direito urbano, direito urbanístico, está na Constituição, e nenhum Estado
membro até hoje legislou sobre esse assunto. Alguns deles legislaram algumas normas sobre parcelamento do solo urbano, mas não complementaram até hoje o Estatuto da Cidade. E, mais ainda, não só normas de planejamento, como também a elaboração de planos de ordenação territorial, conforme está estipulado no artigo 21(9) da Constituição Federal e no artigo 4º do Estatuto da Cidade, que fala que cabe à União legislar sobre o plano de ordenação territorial nacional, que não tem nada a ver com legislar sobre direito urbanístico, e os estados cabem legislar sobre planos regionais, metropolitanos e microrregiões. E nenhum de nós, até hoje, pelo menos eu não conheço a elaboração, muito menos nesses estados, a essa elaboração. A questão é a construção desses canais de diálogo com grupos sociais organizados, e, em especial, com as associações de moradores, seja, e eu estou chamando a atenção, que essa construção de diálogo passa por um diálogo com o legislativo, que é o poder competente de fazer as regras de planejamento urbano, de fazer as regras de direito urbanístico. Esses canais são absolutamente nulos, absolutamente não confiáveis até. Nós temos, por exemplo, não vou dizer da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, porque na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nem se cogita a legislar sobre o assunto. Mas nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, especialmente no município do Rio de Janeiro, esse diálogo da sociedade, um canal permanente da sociedade com a Câmara de Vereadores, é nula, né? A ponto de as supostas audiências públicas que são feitas são marcadas na véspera, sem pauta, sem divulgação de diagnóstico, sem nenhuma informação. E, nas audiências públicas, quem tem espaço para falar são os próprios vereadores, porque, antes de terminar, eventualmente, a sociedade civil tem 2 ou 3 minutos nas pessoas que conseguem se inscrever. Então, é um escândalo, né? No entanto, do ponto de vista formal, as pessoas, até por conta do judiciário, elas tentam publicar essas audiências, fazer audiências formais em horários inviáveis para as pessoas participarem, em situações sem nenhuma informação, né? Então, o que se pergunta, né, o que nós devemos nos perguntar, e nós nos perguntamos, é o que falta, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista de informação ou de organização, para construir efetivamente esses canais de diálogo. Eu acho que eu me arriscaria, né, a colocar um ponto fundamental que hoje eu sinto em relação à verdadeira crise, né? E não é à toa que nós estamos aqui sendo hospedados pela Universidade de Santa Úrsula. Um dos pontos que eu julgo hoje crucial é o conhecimento. Eu acho que a nossa, talvez, crise maior seja a crise do conhecimento e da construção de uma cultura em relação ao planejamento urbano, de modo geral. E o que digamos assim, o que eu acredito seja a construção de uma cultura? Há algum tempo atrás, né, eu li uma definição
que me pareceu muito apropriada sobre a diferença entre ter informação, né, que a gente pensa que tem com o curso, e cultura, né? A cultura é informação elaborada e compartilhada pelas pessoas para a construção de ideias comuns. Ou seja, a cultura não pertence a um indivíduo. A informação pode pertencer ao ser de um indivíduo, mas a cultura era necessariamente construída por um grupo. Então, a pergunta é se nós temos, não os arquitetos sozinhos, né? Porque numa faculdade vocês ensinam arquitetura e urbanismo, mas será que a cultura do planejamento urbano ultrapassou as fronteiras dos arquitetos? Será que a cultura, e aí talvez tenha ultrapassado lá no IPUR, em que talvez seja o único instituto não especificamente de arquiteto que fala em planejamento urbano. Tem muito economista lá, muito sociólogo lá, muitos outros profissionais, tem menos até arquiteto. Mas isso é uma exceção absoluta. Para ter uma ideia, lá na UERJ, que é supostamente o único curso de Direito da Cidade que tem no estado do Rio de Janeiro, e um dos poucos que tem no Brasil, acho que só tem 2 ou 3 no Brasil inteiro de Direito Urbanístico, o próprio curso da UERJ não tem a cadeira de Direito Urbanístico, porque a cadeira principal é de Direito Ambiental, né? Então, isso, sim, em 2 ou 3 universidades. E aí que se pergunta, se isso a gente ainda não conseguiu ultrapassar as fronteiras da própria academia, né, em relação, talvez hoje um pouco mais em alguns institutos de geografia, no Instituto de Geografia da UF, da UFRJ, se fala em território, né, em alguns outros cursos também, eventualmente, se fala, e a gente se pergunta, ultrapassando essa fronteira, a própria sociedade, pelo menos alguma parte elitizada da sociedade, sabe o que é e a importância da cultura de um planejamento urbano? De um planejamento urbano para a formulação de uma política urbana, como está aqui no título, o papel da política urbana na superação da crise. Então, eu acho que a crise é a crise nossa crise, da qual nós todos temos responsabilidade, da construção de uma cultura social que ultrapasse grupos pequenos, né? Uma cultura de planejamento urbano. Eu acho que a grande crise é a nossa crise, ainda não superada, de construção na sociedade da necessidade de se fazer planejamento urbano para que as cidades superem as suas crises. O que é completamente diferente de ter nas cidades decisões para fazer obras ou serviços públicos, uma linha de metrô aqui, uma linha de ônibus ali, outra linha de regularização fundiária aqui, outra linha de construção de um grupo de edifícios de Minha Casa Minha Vida ali, e uma série de ações do poder público que supostamente estariam inseridas dentro de um urbanismo, mas que, ao nosso ver, não tem nenhum planejamento urbano, porque a própria cidade ou as próprias pessoas não creem que planejar
fazer o planejamento seja necessário para conduzir, superar ou trazer qualidade de vida para as aglomerações urbanas. Então, a grande crise é da nossa incapacidade ainda de estar, a sociedade ter inserido na sua formulação, né, inserido na sua exigência, a necessidade de planejamento urbano para superar a crise das grandes aglomerações sem qualidade de vida. Porque as aglomerações urbanas, elas não são em si um defeito. Acontece que, quando as grandes aglomerações urbanas elas não têm nenhuma estrutura de planejamento nas cidades e nas regiões metropolitanas e no Estado, estruturas de planejamento técnicas, permanentes, consistentes, que ultrapassem, que sejam integradas nos seus vários setores. Estava conversando com o Veríssimo. A habitação, conversando com o transporte, conversando com o urbanismo, conversando com outras áreas de serviços públicos, conversando com áreas relativas a serviços de lixo, serviços de iluminação, enfim, todos os serviços públicos que se envolvem. Evidentemente, é impossível se pensar uma cidade sem uma equipe permanente, consistente de planejamento urbano, que sejam, e aí vem uma outra crise, que, aliás, é em todas as instituições, não é só nas cidades, é a absoluta desconstrução do serviço público municipal, estadual e federal, na construção de culturas de serviços, de serviços públicos de modo geral, né? É claro que ninguém está, e esse não é o tema, desconsiderando a possibilidade de que o privado faça o seu papel, e o papel do privado é o privado, não tem nada a ver com o papel do público, né? E que haja colaborações, e eu tenho medo até de dizer o nome parcerias, pela absoluta confusão que existe nesse nome. Ninguém está dizendo que não haja. Mas, se isto significar a desconstrução do serviço público em todos os níveis da federação, realmente sacrificar essa cultura de construção de um planejamento e de uma cultura de serviço público, porque o serviço público também tem a sua cultura e também tem o seu papel, independente dos governantes, na interação com a sociedade civil. Na verdade, é o serviço público por onde a sociedade civil primeiro busca a sua interação. Evidentemente, né, que, do ponto de vista político, né, as pessoas pensam que, se não falar com o chefe geral, não adianta nada. E o chefe geral, evidentemente, quer sempre receber as pessoas para fazer a sua representação política. Mas, de modo geral, o que pode resolver e que deveria resolver essa interação com a sociedade civil é o serviço público. E é no serviço público que as pontes permanentes de diálogo que devem ser construídas. Porque se tem um planejamento urbano que pressupõe conselhos, que pressupõem audiências, que pressupõem portais de informação, que pressupõem divulgação de informações sobre planos, projetos, diagnósticos, isto só pode ser construído através de uma estrutura de serviço público permanente. Porque não esse tipo de construção e de conhecimento depende necessariamente da estrutura do serviço público. Então, para finalizar, né? Já tem 10 minutos. Hein? Já tem 10 minutos.
Tem 10 minutos, então vamos continuar. Eu gostaria só de recordar um outro aspecto, né? Para dizer que nós temos, hoje, no Brasil, muitas leis, e leis suficientes para essa garantia de participação da sociedade civil. A primeira que eu gostaria de destacar nem é a Constituição, porque a Constituição fica lá em cima, se a gente for... Eu acho que as leis mais próximas é que devem ser destacadas. A primeira que eu acho que é fundamental, né, que hoje aparece mais de forma proeminente, é a Lei de Ação Civil Pública, né? A Lei de Ação Civil Pública, ela constrói uma possibilidade da sociedade civil, através, não só do Ministério Público, não só através das defensorias, que estão assoberbadas, e que o que por exemplo, sintomático, é que a Lei de Ação Civil Pública é de 1986, anterior, 2 anos antes da Constituição de 88, né, ela preconiza, pela primeira vez no Brasil, né, uma possibilidade de ação judicial na defesa de interesses difusos e, especificamente, de interesses urbanísticos como um interesse difuso, um interesse da coletividade, porque antes não havia no Brasil, antes de 86, não havia nenhuma possibilidade de ação judicial através de instituição para a defesa de interesses urbanísticos. Você vê que podia até ter leis urbanísticas, mas não tinha meios de se ir ao judiciário, salvo através de ação popular, do qual o indivíduo que quisesse se arriscar e fazer em nome próprio uma ação popular para defender uma causa urbanística, ele tinha que botar o nomezinho dele lá e entrar com uma ação popular. Era o único caminho judicial. Você vê como nós demoramos a construir um acesso judicial para a defesa de direitos urbanísticos. E sem um acesso judicial, você pode construir todos os direitos. É como se diz assim, olha, aqui estão os seus direitos, você está aí. Mas como que eu chego aqui se a pessoa daqui que está administrando esses direitos não quiser me dar? Aí, se você não tem acesso à justiça, meios de acesso à justiça, você fala assim, não, aqui estão os seus direitos, você está aí, se a pessoa aqui não tiver me dar, não quiser te dar, você não tem nenhum caminho judicial de exigir. Por isso que é importante ter meios processuais de acesso ao direito. Aliás, na Inglaterra, e nos países anglo-saxões, de modo geral, na construção dos direitos, sobretudo os direitos públicos, eles constroem o direito público muito mais preocupados de determinar caminhos para o acesso à justiça do que propriamente dizer qual é o direito, né? Porque se você diz qual é o direito, mas não diz o caminho, você está fazendo só o discurso. E, na legislação brasileira, nós costumamos, e o legislador brasileiro é mestre disso, ele diz assim, você tem direito à moradia. Ah, tenho direito à moradia, está lá na Constituição, no artigo 6º da Constituição. Mas contra quem é exercido? Ah, não, isso aí a gente vai discutir depois. Mas está lá, estou dizendo que você tem direito. Neste mesmo artigo da Constituição está garantido também o direito ao lazer, né? Que ninguém definiu exatamente como é, em que intensidade que eu posso buscar e contra quem ele é exercido. Mas isso também é de sua menos importância, porque, para o legislador brasileiro, o importante para ele é dizer, olha só a lei que eu fiz garantindo para você esse direito. Se ela é inconstitucional, se você não vai conseguir, não é importante, porque ele vai botar no currículo dele que ele fez aquela lei, não obstante você não tenha nenhum acesso à forma de obter aquele direito, né? Então, a Lei de Ação Civil Pública ela foi importantíssima, porque ela
ela fez um caminho processual para as instituições, para a defesa dos interesses difusos e aí inclusos os direitos urbanísticos. E estabeleceu que as instituições, como o Ministério Público, as associações assim constituídas, associações civis, tinham legitimidade processual para fazer a busca desse direito. E passado todos esses anos, de 86 para cá, são 30 anos, né? Ainda o Ministério Público, que ainda é o órgão que mais atua na busca desses direitos urbanísticos, você olha para a estrutura do Ministério Público, você tem assim 85% ou 90% dos promotores dedicados às causas criminais e, eventualmente, para as causas ambientais, talvez 5%, e 1%, quando há, para as coordenadorias urbanísticas, para a defesa dos interesses da cidade, de modo geral, urbanísticos, ou da cidade ou do Estado, do ponto de vista urbanístico. Isso significa que ainda não chegou no Ministério Público, na organização, a importância e o impacto do Ministério Público defender os interesses difusos urbanísticos, até como uma forma de superar a própria criminalidade e a violência nas cidades. Porque se você tem um urbanismo que não dá escola, um urbanismo que não tem espaços de lazer, um urbanismo que não tem espaços para se botar equipamentos urbanos, um urbanismo que não tem espaço para botar equipamentos de saúde pública, que não tem espaço e formas de mobilidade, acesso a preços módicos de mobilidade, etc., etc., que não tem acesso à moradia, independente de se ter ou não a propriedade, é evidente que a violência vai emergir, né? Então, mostra que essa cultura ainda, a importância dessa cultura ainda não chegou neste órgão que atua e muito menos nas possibilidades das associações diretamente entrarem na justiça em relação a isso, né? Depois vem, em 2001, o Estatuto da Cidade, que, do ponto de vista conceitual, e traz enormes possibilidades, não só através da parte dos seus instrumentos, que ainda estão muito mal compreendidos, né, mas, sobretudo, em relação às suas diretrizes. As diretrizes do Estatuto da Cidade, contidas no artigo 2º desse Estatuto, ela estabelece questões fundamentais que estariam a orientar todas as legislações dos estados e municípios a respeito de urbanismo. Mas tem um problema. Se uma legislação do município de São Paulo, legislação do município de Florianópolis ou do município do Rio de Janeiro contraria o Estatuto da Cidade, não tem nenhum instrumento processual para você arguir a nulidade ou a ineficácia da lei municipal em face ao Estatuto da Cidade. Esse instrumento processual não foi construído. Então, é igual dizer assim, ó, o Estatuto está aqui, a legislação municipal do Rio de Janeiro desobedece o Estatuto da Cidade, e o que eu faço? Nada. Não tem meio processual de tornar ineficaz a lei municipal em tese em face do Estatuto da Cidade. É a mesma coisa do direito sem a ponte de você buscar, né? Mas ele também fala da participação popular, ele garante alguma forma de participação popular. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo está sendo muito mais eficaz para controlar a participação popular, né? Que, em São Paulo, por exemplo, se argui a nulidade de algumas leis por falta de, na participação popular, ter divulgado suficiente informações para as audiências públicas. Aqui no município do Rio de Janeiro, eu nunca vi o Tribunal de Justiça decidir uma decisão como essa. Enfim, o Estatuto da Cidade, apesar de ter o tempo que teve, mais já de 2001, já tem mais de uma década, ainda
tem muito caminho para ser construído nessa ponte. E, finalmente, só para concluir, quero destacar mais uma lei federal importantíssima, mas que aí falta tudo, que é o Estatuto das Metrópoles, que fala do planejamento também necessário, sobretudo em âmbito estadual, nas regiões metropolitanas, nas regiões de cidades, aglomerações urbanas, né? E que fala desse planejamento urbano participativo da sociedade, e, na verdade, a gente nem sabe o que está acontecendo em relação a isso. Então, leis nós temos, mas aí nós temos aí uma missão ainda muito grande, que é, no meu entender, a construção dessa cultura na sociedade do planejamento urbano para superar a crise das aglomerações. As aglomerações, se é que estão em crise, é porque elas não têm o planejamento urbano, um planejamento urbano construído por uma sociedade, junto com uma sociedade, que saiba e tenha consciência da importância desse conhecimento na formação das cidades. Então, eu agradeço a oportunidade de falar. Muito obrigada a todos.